Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, mais uma vez nós estamos aqui juntos para a reflexão do Evangelho desta manhã. O Evangelho de hoje está lá em Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e se separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestiste. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Depois o rei dirá aos que estavam à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparados para o diabo e para seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestiste, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizeste isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na última quarta-feira, nós demos início a um novo tempo litúrgico, que é o tempo da Quaresma. E o tempo da Quaresma é um tempo de preparação. Também nessa quarta-feira nós recebemos 3 palavras de direcionamentos para nos acompanhar durante todo esse período da Quaresma. E uma dessas palavras era a caridade. Era jejum, oração e caridade. Hoje, mais uma vez, a liturgia quer mostrar e apontar para nós esse caminho de cuidado com o nosso irmão, de cuidado com o nosso próximo. A caridade que não é somente chegar no semáforo e trazer uma moedinha, mas quer também nos aprofundar para que a gente possa se colocar no lugar do nosso irmão, ter empatia com ele, se colocar no lugar dele e entender verdadeiramente a sua dificuldade, o seu momento de fraqueza. Também, junto com essa novo tempo litúrgico, nós demos início a uma nova campanha da fraternidade, que mostra o olhar para os menos favorecidos. Fraternidade e moradia, ela traz como tema, traz como lema
Ele veio morar entre nós. Quer direcionar o nosso olhar para aqueles irmãos menos favorecidos que não têm a moradia. Hoje a liturgia nos aponta o nosso julgamento final. Quando tiver o nosso julgamento junto a Jesus, Ele vai olhar para cada um de nós e vai avaliar tudo aquilo que a gente fez, inclusive aquilo que a gente fez de bom aos nossos irmãos menos favorecidos. Que a gente possa, com esse novo olhar, com esse novo direcionamento do tempo da Quaresma e da campanha da fraternidade, ter um momento de mudança, de reflexão e de se colocar no lugar do próximo. Voltar os nossos olhos para aquele que é menos favorecido. Voltar o nosso olhar para aquele que tem menos condição. A partir daí a gente possa ter condições de se colocar no lugar dele, olhar a dificuldade e aí deixar de entregar somente a moedinha no semáforo, mas poder contribuir com ele, com aquilo que ele mais precisa, que muitas vezes não é a moedinha. Essa moedinha é somente o que ele precisa de imediato, mas muitas vezes essa moedinha pode ser simplesmente uma acolhida, um abraço. Então, direcionados que somos nesse tempo de mudança, nesse tempo de conversão, que a gente possa ter um novo olhar para o nosso irmão. E aí sim, no momento do nosso juízo final, ser chamados de benditos de meu Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos unidos e reunidos em honra de um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Uma ótima semana a todos e Deus os abençoe.